A Confissão de Fé de Heidelberg foi escrita por um francês, Guido de Bresse, no século XVI, mais especificamente em 1561. De Bresse foi aluno de Calvino e morreu como mártir por enforcamento. E no artigo 29 de sua Confissão de Fé sobre as marcas da verdadeira igreja, de seus membros e da falsa igreja, ele diz, entre outras coisas: cremos que se deve discernir diligentemente e com muito cuidado, pela palavra de Deus, qual é a verdadeira igreja, e se deve distinguir o corpo e a comunhão da verdadeira igreja de todas as seitas que se dizem igreja. As marcas para conhecer a verdadeira igreja são estas: ela mantém a pura pregação do Evangelho, a pura administração dos sacramentos, e se os irmãos batistas aqui preferirem, então, ordenanças, como Cristo os instituiu, e o exercício da disciplina eclesiástica para castigar pecados. Em resumo, ela se orienta segundo a palavra de Deus, rejeitando tudo e todo o contrário a essa palavra, e reconhecendo Jesus Cristo como o único cabeça. Assim, com certeza, pode-se conhecer a verdadeira igreja. Assim, a Confissão de Fé de Heidelberg salienta as três marcas de uma igreja autêntica ou verdadeira. E sem essas marcas, tal agrupamento de pessoas não pode ser ou não poderia ser apropriadamente chamado de Igreja de Cristo. Quando nós vamos ao livro de Atos, no capítulo 2, acerca da igreja primitiva em Jerusalém, nós vemos ali que Deus nos faz saber alguns aspectos que caracterizavam aquela igreja. E a devoção ao ensino dos apóstolos é o primeiro aspecto mencionado. Isso nos mostra, amados irmãos, que se nós estivermos procurando uma boa igreja, nós devemos considerar se a igreja em questão tem esta característica. Ela é devotada ao ensino dos apóstolos. Donald Whitney comenta em seu livro Disciplina Espiritual na Igreja, ainda não traduzido para o português, sobre a necessidade de você inquirir, pesquisar, investigar a igreja. E diz ele: quando estiver considerando, pesquisando a igreja, observe como a Bíblia é referida nas classes de estudo e no culto, mas especialmente durante o sermão. Pode ser que você não possa chegar a uma constatação apenas por ouvir, ou apenas por uma visita à igreja, ou apenas por uma mensagem. Mas se após ouvir o pregador diversas vezes, você observa a tendência de ignorar a Escritura, então você tem encontrado o que Whitney chama uma igreja de Sardes
nos dias presentes, nos dias atuais. E diz ele: Sardes é uma igreja que tem atividade e reputação sem vida. E ainda mais, ela não tem qualquer senso de necessidade ou de dependência de Deus. Tempos atrás chegou-me às mãos um sermão pregado pelo bispo J.C. Ryle no século XIX acerca da verdadeira igreja. E ele diz assim: é de grande importância saber a que igreja devemos pertencer. Há igrejas em que não se faz uso da Bíblia, e o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo está escondido inteiramente. Há igrejas em que, desde o princípio até ao fim, nada se diz a respeito do arrependimento para com Deus e da fé em nosso Senhor Jesus Cristo e da obra do Espírito Santo. E conclui o Sr. Ryle: pertencer a tais igrejas é um grande perigo para a alma. Por outro lado, e aqui a gente chega ao terreno que me foi proposto, é possível que uma igreja autêntica, uma igreja genuína, uma igreja verdadeira, não esteja saudável. A igreja, diziam os antigos, é communium fidelium, comunidade dos fiéis, comunidade dos crentes. Mas ela é também communium sanctorum, comunidade dos santos. E o bispo Ryle, no mesmo sermão que fiz referência, ele diz: esta é a única igreja que possui verdadeira santidade. Seus membros são todos santos. Santos não meramente por terem professado a religião, ou santos no nome, ou no sentido de exercerem a caridade, mas santos em ações e obras, em vida, realidade e verdade. São todos, conclui ele, mais ou menos conformes à imagem de Jesus Cristo. Todos mais ou menos semelhantes ao grande chefe, ao grande cabeça. Todos mais ou menos conforme a imagem de Jesus Cristo, todos mais ou menos semelhantes a Ele. Eu penso, meus amados irmãos, que aqui nós temos um elemento, um substrato, uma essência que toca no âmago essa questão da saúde da igreja. Eu quero convidar os irmãos a que abramos a palavra do Senhor no texto que vai ser o assunto ou a base de nossas duas preleções. Efésios, capítulo 4, os versos de 11 a 16. Será esse o texto, como disse, os dois encontros que teremos. Efésios capítulo 4, de 11 a 16. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres,
com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Em sua segunda viagem missionária em companhia de Silas, Paulo ministrou através da província da Ásia Menor, na região que nós hoje chamamos de Turquia, e depois chegou à Europa. A importante cidade de Éfeso estava na província da Ásia, mas Paulo parou ali apenas por um curto período, próximo ao fim da segunda viagem missionária. Os irmãos instaram para que ele ali permanecesse, mas ele disse: se Deus quiser, voltarei para vós. Áquila e Priscila e Apolo tinham todos estado em Éfeso quando Paulo chega ali novamente na sua terceira viagem missionária. Ele encontrou os 12 discípulos que estavam necessitando de muito ensino acerca do plano de Deus para a igreja, e esses discípulos nem mesmo sabiam que havia o Espírito Santo. Paulo permaneceu em Éfeso 2 anos. O povo precisava ser instruído e Paulo ensinou os crentes de tal maneira que estes crentes pudessem ensinar a outros. E isso de fato aconteceu. Partindo de Éfeso, o evangelho espalhou-se através de toda a província da Ásia, e diz Lucas em sua crônica que a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Voltando para Jerusalém, ao passar por Mileto, Paulo manda chamar os presbíteros da igreja em Éfeso e alertou-os sobre o fato de que eles teriam grandes desafios a enfrentar. Paulo alertou sobre os falsos mestres que disseminariam na igreja o seu falso ensino. O apóstolo não mais esperava voltar a Éfeso, pelo que ele os encomendou a Deus e à palavra. Mais tarde, Paulo chamou um jovem, Timóteo, para ajudar os crentes em Éfeso e pregar-lhes a palavra de Deus. E quando Paulo estava com cerca de 55 anos de idade, ele encontrava-se na prisão em Roma. E durante este período de 2 anos de reclusão, o apóstolo escreveu importantíssimas cartas, entre elas esta maravilhosa carta à igreja em Éfeso. Um famoso comentarista denominou a epístola aos Efésios de a rainha das epístolas. E Armitage Robson denominou a carta de a coroa dos escritos de Paulo. Esta era a carta predileta de João Calvino. Nessa epístola trata o apóstolo da unidade de todos os crentes em Cristo. Assim como bem salienta o Dr. Hendrickson, as ideias de unidade e em Cristo merecem destaque e são chaves para nós compreendermos a mensagem da carta.
Entretanto, alguns respeitáveis comentaristas parecem ter razão quando salientam que a ideia da unidade da igreja é simplesmente uma parte do conceito amplo do eterno propósito de Deus, como declarado no capítulo 1, verso 10, a saber, o de unificar todas as coisas em Cristo. Isto é, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O conceito do povo de Deus certamente está bem presente através de toda a carta. Paulo insiste que Deus está trabalhando no seu grande propósito para a humanidade, por chamar homens a Cristo e formar em Cristo esta nova sociedade, a sociedade redimida, e essa sociedade é chamada no livro, na carta, ela constitui o povo de Deus, e é assim chamada de santos, filhos de Deus, herança de Deus, corpo de Cristo, família de Deus, um novo homem, noiva de Cristo, edifício de Deus, a igreja. Assim, o tema da epístola pode ser identificado como o eterno propósito de Deus e o lugar de Cristo e seu povo neste propósito. No verso 3 do capítulo 1, Paulo refere-se a toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, esta carta trata do enorme privilégio que nós, como cristãos, desfrutamos. E então ele adiciona também as responsabilidades que nós temos que cumprir. Há uma divisão bem delineada entre exposição e exortação, entre verdade declarada e verdade aplicada, de tal forma que nós podemos perceber duas partes nesta carta. A primeira, essencialmente relacionada com a doutrina cristã, os 3 primeiros capítulos, enquanto a segunda, os capítulos de 4 a 6, aspectos práticos da vida cristã. Poderíamos dizer que, entre aspas, que a primeira parte é mais doutrinal e a segunda parte mais prática. Esta lógica é bastante importante, inclusive para o nosso assunto aqui nessas preleções. Essa carta, então, o apóstolo procura inicialmente estabelecer e explicar as doutrinas da graça de Deus, e depois ele descreve aspectos fundamentais desta vida cristã. E é nessa segunda parte que Paulo insere a questão da liderança da igreja. O tema fundamental desta parte é a unidade da igreja. Mas o apóstolo está interessado em mostrar que esta unidade, ela não implica numa mesmice monótona, mas é uma unidade na variedade, é uma unidade na diversidade. É uma unidade que resulta da obra que o nosso Senhor, como cabeça da igreja, realizou em favor do seu povo. Aqui no capítulo 4, tendo o apóstolo escrito a declaração que vemos no versículo 7, a saber, que a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, ele passa então a mostrar como é que Cristo está em condições de fazer isto. E ele desenvolve alguns princípios em detalhes. O primeiro é que Cristo, e somente Cristo, é o cabeça da igreja. O segundo princípio é que a igreja consiste de membros, cada qual tendo uma função sob a cabeça. Nem sempre sabemos qual é a função, entretanto, o fato de não sabê-lo não significa que não haja uma função para cada parte. O terceiro princípio é que o próprio Cristo
é quem dá a cada um de nós esta graça particular. O apóstolo dá ênfase a este ponto, vejam vocês, nos versos de 7 a 11. A graça nos é dada segundo a medida do dom de Cristo. E Ele mesmo deu. Veja aí, verso 11. Os homens e mulheres da igreja são chamados pelo próprio Senhor para determinadas funções e por Ele mesmo lhes é dada a capacidade para exercê-las. E o quarto princípio é que Ele mesmo deu apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres. E essa graça que varia de caso a caso, essas funções aqui diferem umas das outras, e o propósito é realmente que sejam diferentes, porém todas são indispensáveis para o funcionamento harmonioso do conjunto total. E é assim que nós chegamos ao texto que lemos, e nesse texto nós temos alguns princípios, e o nosso trabalho daqui até o final será analisarmos estes 3 princípios, ou essas 3 afirmações básicas. Observem os irmãos que no texto que lemos, em primeiro lugar, o apóstolo fala do ministério ou serviço dos santos. A igreja, eu diria isto em outras palavras, que a igreja do Senhor Jesus Cristo se desenvolve e amadurece quando todas as suas partes, os santos, estão ligadas entre si e trabalhando bem. Preste atenção ao verso 16. O corpo, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, efetua o aumento do corpo. Colocando em outras palavras, o que Deus está dizendo é o seguinte: quando a igreja está unida, debaixo do poder de Cristo e da direção do Espírito Santo, com todos os seus membros ligados entre si, através da comunhão, e cada membro fazendo a sua parte, trabalhando bem, a igreja se desenvolve, o corpo cresce, aumenta. Obviamente, aqui a ideia de crescimento não se restringe a referenciais quantitativos ou numéricos. É a ideia de um organismo que cresce organicamente, saudavelmente. Através dos séculos do cristianismo, este princípio, meus amados irmãos, tem se mostrado revolucionário. Isto é, que em última análise, o trabalho da igreja no mundo deve ser efetuado pelos santos. Cristãos simples, entre aspas, e comuns, e não ficar todo ele sobre os ombros de uma elite de profissionais. Nós nunca deveremos perder o impacto desta afirmação aqui do apóstolo Paulo. O Dr. Bruce Seller, em um dos seus livros, conta que há alguns anos atrás, um ex-treinador de futebol experiente estava dando uma série de palestras sobre condicionamento físico. E alguém perguntou a esse técnico acerca da contribuição do futebol profissional para a forma física. Todos aguardavam como resposta um longo discurso, mas ele objetivamente respondeu da seguinte maneira: eu defino o futebol como 22 homens no gramado que precisam desesperadamente de descanso e 50.000 pessoas no estádio que precisam desesperadamente de exercício.
Essa resposta toca no âmago, um problema que igrejas geralmente enfrentam ao fazer o trabalho de Deus. É um dilema duplo. A igreja sofre devido às grandes expectativas de uns poucos e pela pouca participação de muitos. E o próprio Shelley, de quem li esta ilustração, ele diz, ainda que de forma bem incisiva, nós transformamos o trabalho cristão num esporte de espectadores. O limite do envolvimento do membro comum é quase o mesmo do fã de futebol. Grita muito, querendo ensinar como o jogo deveria ser jogado, mas contribui com muito pouco além de suas críticas. No mundo estamos na era dos especialistas, mas é certo que Deus jamais planejou que o serviço cristão fosse executado apenas por peritos, pois o ministério pertence à igreja, o serviço à igreja inteira. O Dr. Mark Lloyd Jones, que além de pregador era médico, significa que ele conhecia bem não apenas a alma humana, mas também o corpo humano. Em seu comentário dessa epístola ele diz: surgiu uma fatal tendência de pensar e dizer que em sua grande maioria as pessoas da igreja estão destinadas a ser inteiramente passivas. Muitos parecem pensar na igreja apenas como um edifício ao qual as pessoas vêm, sentam-se e ouvem sermões e palestras, e no qual nada ou não fazem nada. Isto é negar a proposição fundamental de que a graça foi dada a cada um de nós na igreja e como partes do corpo de Cristo. Cada um de nós tem uma função e não somos destinados a ser inteiramente passivos. Todo o segredo do funcionamento do corpo humano, diz esse médico, pregador, é que cada parte e partícula tem uma função destinada a ser cumprida. A primeira coisa que temos que fazer, portanto, é descobrir qual é a nossa função. Há uma função particular que cada um de nós é chamado para ocupar e na qual trabalhar. Então, observe em primeiro lugar que o apóstolo fala acerca do serviço dos santos. Mas em segundo lugar, ele fala do aperfeiçoamento dos santos. Colocamos isso nas seguintes palavras: as partes, os santos, somente estarão harmonizadas e desempenhando cada qual o seu papel se forem capacitadas para tanto. Isso porque ninguém dá o que não tem e ninguém tem o que não recebe. É por esta razão que o nosso texto aqui diz, observem os irmãos, verso 12, que Deus quer o aperfeiçoamento dos santos para o serviço no corpo de Cristo. Algumas perguntas aqui são pertinentes e, se o tempo der, vamos tentar respondê-las. O que se entende por aperfeiçoamento? Quem será aperfeiçoado? Para que serão aperfeiçoados? E qual o propósito último a que visa este aperfeiçoamento dos santos? A palavra aperfeiçoamento aqui, bastante significativa na língua grega, inclui as ideias de preparar, de treinar, de equipar. A palavra é catartismo, de onde vêm as palavras artesão, artista, artífice. Alguém que trabalha com as mãos para fazer ou construir algo. É especialmente interessante que esta palavra apareça pela primeira vez no Novo Testamento em conexão com o chamado dos discípulos.
Quando Jesus estava andando ao longo da margem do mar da Galileia, ele viu dois pares de irmãos, Pedro e André, Tiago e João, e o que eles estavam fazendo? Eles estavam consertando as redes. E a palavra consertar ali é exatamente esta mesma palavra aperfeiçoamento aqui, ou equipamento em outra versão. Eles estavam consertando suas redes, remendando-as. Eles estavam aprontando para o trabalho, preparando-as. Originalmente, essa palavra também era um termo técnico para consertar um osso quebrado. Então, ela seria a ideia de aparelhar ou preparar. J.H. Thayer, que é uma autoridade na língua grega, diz que ela significa fazer de alguém aquilo que ele deveria ser. E alguém sugeriu que talvez o equivalente moderno mais próximo seja pôr em forma. Então, o objetivo destes ofícios aqui mencionados por Paulo seria pôr os santos em forma para cumprirem plenamente o seu lugar no corpo de Cristo. Isso quer dizer que através de um ato dinâmico, os crentes precisam ser condicionados adequadamente a realizarem o seu trabalho. Precisam ser preparados para serem de fato membros do corpo de Cristo e genuinamente partes responsáveis da família de Deus. Você concorda que este é um desafio bastante elevado para a igreja? Você pode ver isto em sua igreja. As partes do corpo humano, elas foram dispostas de tal maneira que vão ao encontro das necessidades umas das outras. E elas ajustadas e consolidadas. Na realidade, o apóstolo chega a cunhar aqui uma palavra para expressar esse serviço mútuo dos membros do corpo entre si. A palavra ajustado é composta de 3 termos. A raiz da nossa palavra harmonia, junto com a palavra com, e a terceira que significa escolher. E significa que você está no corpo porque é ali que Deus quer que você esteja. Significa que cada um fazendo aquilo para que está equipado. Uma maravilhosa harmonia surgirá, que é essencial para o amadurecimento de todo o corpo de Cristo. Quem é que será aperfeiçoado? Talvez não precisamos gastar muito tempo nisto. A resposta cristalina da palavra de Deus é esta: os santos. Somente crescerão e serão espiritualmente equipados aqueles a quem o Espírito de Deus santificou. O apóstolo fala de aperfeiçoamento dos santos. Parafraseando Spurgeon, o ministério do Evangelho deve alimentar as ovelhas e não entreter os bodes. Porque o ministério do Evangelho depende decisivamente da obra do Espírito Santo, no começo, no meio e no fim. Mas para que serão esses crentes aperfeiçoados? Diz o apóstolo: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Para que a igreja se desenvolva, ela não deve ter só bons líderes, mas também bons e ativos praticantes da palavra. Deve-se frisar que o original não fala aqui de a obra do ministério, a obra do serviço, mas a obra de ministério. Ou seja, a prestação de serviços específicos de várias espécies. Aperfeiçoar seria prover o equipamento necessário para todos os santos, com vistas à obra de ministrar uns aos outros, bem como edificar o corpo de Cristo.
não apenas os líderes, mas a igreja toda engajada nesse labor espiritual, naquela ênfase que nós conhecemos como sacerdócio universal dos crentes. Eles devem se tornar aptos para desempenhar as suas funções no corpo de Cristo. A palavra empregada aqui para serviço é diaconia, que nos escritos de Lucas, por exemplo, diz respeito ao serviço feito pelos servos da casa, e, portanto, não se refere ao trabalho específico daqueles que vieram a ser conhecidos como diáconos, mas é usada também num sentido mais geral da palavra, que se refere a todo o serviço da igreja. A igreja vai sendo edificada e fortalecida à medida que cada membro usa seus dons individuais segundo o que o Senhor ordena, e desta forma cada crente desempenha um serviço espiritual para com os seus companheiros no corpo de Cristo e para com a cabeça, o próprio Cristo. Mas a pergunta final é esta: qual o propósito último a que visa este aperfeiçoamento dos santos? O propósito imediato dos dons de Cristo, como vimos, é o serviço realizado por todo o rebanho. Porém, qual é o propósito último? É a edificação do corpo de Cristo, ou seja, o alvo é a maturidade de todo o corpo. Dini Getz, em um dos seus livros, indaga-se como é que nós podemos determinar quando a igreja atingiu um certo grau de maturidade. Que critérios nós podemos usar para verificar se já atingimos certo grau de maturidade? E ele conclui, pelas epístolas de Paulo às diversas igrejas do Novo Testamento, que a coisa que mais agradava ao apóstolo, aquilo pelo qual ele não cessava de dar graças a Deus, era o que ele havia ouvido acerca do desenvolvimento da fé, da esperança e do amor. E diz o autor: Paulo tornou particularmente claro em sua correspondência neotestamentária o motivo de seu prazer e incentivo, que sentia em relação a determinadas igrejas, era a manifestação dessas três qualidades ou virtudes: fé, esperança e amor, em cada corpo local de crentes. Isso está aqui na carta aos Efésios, por exemplo, no primeiro capítulo, nos versos 15, diz o apóstolo: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Vê lá o verso 18: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, com a riqueza da glória da sua herança nos santos. A fé aqui descreve essa confiança que um corpo local de Cristo tem em Jesus Cristo, uma confiança em Jesus Cristo, seu cabeça, e uma confiança em sua palavra. E esperança descreve esta visão doutrinária, esta estabilidade, particularmente no que se refere ao nosso relacionamento presente e futuro com Deus mediante Jesus Cristo. Daí a esperança é como a âncora. E o amor, um conceito muito profundo no Novo Testamento que descreve os relacionamentos que deveriam existir na igreja local, como também a maneira pela qual o corpo local deveria relacionar-se com todos os homens. Essas virtudes, que talvez sejam melhores colocadas como graças inseparáveis, porque além de virtudes ou deveres são graças, elas falam da saúde e do ideal moral em cuja direção toda a igreja se esforça, pois testemunham acerca da vida e do caráter de Cristo na igreja.
Essa grandiosa passagem de Efésios, no capítulo 4, 2 vezes o apóstolo nos dá a meta última da vida na fé. Ela é o critério pela qual nós podemos medir o nosso progresso como cristãos. No versículo 13 ele diz que ela é a medida da estatura, da plenitude de Cristo. No verso 15 ele nos exorta a crescer em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Ele também o formula com uma expressão que caracteriza excelentemente aquilo que ele quer dizer: perfeita varonilidade, ou seja, a varonilidade madura. O mesmo Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Irmãos, que coisa bonita é um bebê. Que fofura. A gente apoia uma criança e emite lá aqueles sons interessantes, aqueles sinais com a boca, não é? Sopra, faz aquele cafuné. Que coisa bonita é uma criança. Mas se passa 1 ano, 2 anos, e o bebê não cresce, ou não caminha na direção da perfeita varonilidade, então a gente já não acha tão bonito assim, porque há algum problema. Paulo, em Romanos 8, 29, nos lembra que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho. Então observe, irmãos, e isto é muito importante: a coisa suprema que Deus procura acima de tudo é produzir neste mundo presente homens e mulheres que tenham a humanidade de Jesus Cristo e que, portanto, vivam inteiramente para a sua glória. O que Deus quer é que você e eu sejamos seres humanos amadurecidos, responsáveis, bem ajustados, sinceros, maduros, como o nosso Senhor Jesus Cristo. E o processo pelo qual esse caráter é alcançado é o crescimento. As coisas não acontecem de uma vez. No versículo 15, Paulo diz: cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. E mais uma vez, na última parte do versículo 16, ele diz: efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, crescimento é o método de Deus, é um processo, e não acontece da noite para o dia. É uma questão que leva tempo. Se a sua fé está em Cristo, então você é um cristão, mas precisa aprender que há um processo de crescimento que deve vir em seguida e que leva tempo para que se consiga esse crescimento. O tempo não garante crescimento, mas se os fatores necessários ao crescimento estiverem presentes, o tempo há de ser um elemento importante para o seu desenvolvimento. Observem aqui que o apóstolo fala acerca do aumento do conhecimento do Filho de Deus. E esse conhecimento aqui vai além do conhecimento intelectual. Isso se refere à experiência, a relacionamento, a um encontro crescente com o próprio Senhor Jesus Cristo. E para conhecê-lo nessa dimensão, você precisa segui-lo. Assim, o crescimento é uma questão de conhecimento, de obediência, de tempo. É sobretudo uma questão de crescer em graça. Como os bebês desejam o leite de sua mãe, como as ovelhas buscam o alimento, o cristão sadio tem uma ânsia, um desejo por crescer. Determinado pastor conta que certa vez perguntou a um menino: qual a sua idade? E ele rápido respondeu: eu tenho 12 anos, estou quase 13, indo para 14.
em rigor. Então as grandes perguntas que nós devemos fazer não são: será que eu sou maduro? Será que eu sou perfeitamente como Cristo? O que nós precisamos perguntar é o seguinte: será que eu estou a caminho? Há algum progresso? Eu estou crescendo na direção certa? E para nos auxiliar nessa avaliação, o apóstolo nos dá 2 métodos práticos pelos quais podemos medir o nosso crescimento em direção a amadurecimento completo. Ele coloca isso de forma negativa e positiva. O lado negativo é colocado por ele da seguinte maneira: para que não sejamos mais meninos inconstantes, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Não sejamos mais meninos. Então, se pergunte: eu estou me afastando de atitudes infantis? Será que eu estou abandonando as criancices? Sou eu ainda governado por reações infantis? As Escrituras nos exortam a sermos como crianças, mas nunca infantis, porque são coisas diferentes. A infantilidade aqui é descrita como essa instabilidade, essa ingenuidade. Irmãos, permitam-me abrir um parêntese. A igreja evangélica brasileira é majoritariamente infantil. E isso é bem sentido crescentemente em seu culto. A igreja evangélica brasileira é como um grande lago, que você perde a vista no horizonte. Extenso, mas raso. E vocês sabem aqui no Amazonas o que estou falando, porque estão vivendo tempos de seca, em que tornou o leito dos rios raso. Há muito calor e pouca luz. Mas a medida positiva é colocada pelo apóstolo Paulo da seguinte maneira: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. O seu progresso no amadurecimento pode, portanto, ser medido pelo grau em que você recebe e aplica em amor a verdade. O crescimento não se dá sempre numa mesma velocidade e nem sempre é igual de pessoa para pessoa. As Escrituras indicam que se podem distinguir etapas na vida de uma pessoa e também estaturas diferentes. A graça é concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Eu posso dizer isso de cadeira. Nós temos 2 filhas, uma de 11 anos, quase 12, quase 13, fazendo 14, e a outra de 7 anos. E o nosso problema com elas é crescimento. Uma cresce demais e a outra cresce de menos. A primeira, é mais velha. Minha avó chegou e disse: essa menina parece uma vara de mexer tripa. Ela usa sandálias baixas, é a maior da turma, das meninas. E a coisa chata que eu disse para ela: você passa sua mãe, mas não passa seu pai, mas isso não vai acontecer. Ela naturalmente já está me passando. E a segunda é mais nova, e nós tivemos problemas, tivemos que buscar um acompanhamento de um especialista. Ela já usa sandálias, os sapatos altos, ela cresce menos, mas ela tem crescido em outras áreas. Dias atrás, ela aproximou-se de mim e perguntou: pai, o que vai acontecer com as pessoas carecas lá no céu? Como não tinha uma resposta muito boa para ela, eu disse: filha, você não devia se preocupar com isso, porque você não terá esse problema. E ela então olhou para mim e falou: e você, pai?
De um modo geral, elas ambas cresceram normalmente e bastante nos primeiros meses, mas depois variaram sensivelmente. Irmãos, nós estaremos envolvidos neste processo de crescimento durante toda esta vida presente. Afinal de contas, como alguém já salientou, Deus leva anos para fazer crescer um carvalho, mas um pé de abóboras ele faz em 3 meses. No meio evangélico brasileiro, nós temos tido uma safra muito grande de abóboras, irmãos. Estamos carentes de carvalhos. E, lamentavelmente, estamos até precisando importá-los. Este é o desejo do Senhor para a sua igreja. Cristãos crescendo individualmente, em direção à varonilidade de Jesus Cristo. E todo o corpo em conjunto manifestando mais e mais perante este mundo que observa essa benfazeja, esta equilibrada, esta bem ajustada, essa hábil varonilidade da estatura de Jesus Cristo. É disso que se ocupa a igreja, plasmar o caráter do Senhor Jesus Cristo. É para isto que Jesus Cristo deu pastores à igreja. E será este o assunto do nosso próximo encontro.